Nós vamos abrir nossas Bíblias lá em Apocalipse capítulo 3, até o versículo de número 8. Apocalipse 3, 1 ao 8, vamos fazer então essa leitura. Diz assim: Escreva esta carta ao anjo da igreja em Sardes. Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sei de tudo que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Desperte. Fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que suas ações não atendem os requisitos de meu Deus. Lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se. Se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. Há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam suas roupas com o mal. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei seu nome do livro da vida e confirmarei diante de meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Vamos orar? Senhor, nós estamos alegres, hoje é dia de ceia, oportunidade e privilégio daqueles que creem no Senhor, e nós estamos diante da Tua palavra e queremos ser alimentados, fortalecidos. Tem misericórdia de nós, fale aos nossos corações, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Descuido na fé é o tema da nossa mensagem. Kodak foi líder no setor de fotografia por décadas, dominando o mercado de câmeras e também de filmes fotográficos. Uma vez eu conversando com o seu Hamilton, ele disse que tem uma máquina muito boa fotográfica que ele comprou na Suécia. Mas não é Kodak não, né? É melhor. Mas a Kodak foi líder, gente. E apesar de ter inventado a primeira câmera digital, a Kodak continuou focada no mercado de revelação de filmes, e aí, em 2012, foi decretada sua falência. No final da década de 70, a Kodak tinha 90% do mercado dos Estados Unidos da América. Era líder em muitos outros países também nessa área. Mas ela se descuidou. Ela não conseguiu entender o que é que estava acontecendo ao seu redor e com ela, e foi decretada a falência. Essa história da Kodak pode ser muito parecida com a história da igreja de Sardes. A igreja de Sardes, ela se descuidou da sua fé. E Jesus traz assim umas reprimendas, umas asseverações muito duras a esta igreja. Eu creio que a gente, observando esse texto, aprende algumas coisas muito importantes para as nossas vidas nessa noite. Um retrato da cidade de Sardes. A gente precisa entender algumas coisas aqui. Diz o texto no versículo 1: sei de tudo que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. A cidade tinha uma localização muito privilegiada. Ela tinha na natureza a sua proteção natural. Ela ficava guardada pelas grandes muralhas de pedras onde ela ficava. É um lugar muito seguro para uma cidade. Ela veio ser a capital da Lídia, mas tinha um rei no século V a.C., quase na época do profeta Malaquias, um pouco antes, que ele recebeu um oráculo que ele nunca seria derrotado.
e aí fez com que esse rei se tornasse muito presunçoso. E num dado momento vieram os persas e eles estavam buscando uma forma de acessar a cidade por aquelas pedreiras, por aqueles lugares íngremes. E um dos soldados do rei Cresos de Sardes, ele deixou o seu capacete cair naquelas pirambeiras todas lá. E os soldados de Sardes sabiam como descer e como subir ali. E ele foi, desapercebidamente. Ele foi assim, sem prestar atenção que os inimigos estavam por ali. E os inimigos viram como ele desceu e como ele subiu. Quando foi na madrugada, o exército persa estava dentro de Sardes, tomou a cidade e este rei foi derrotado. Conta Ciro da Pérsia. Este rei foi derrotado porque houve o descuido de um soldado que acabou entregando para o inimigo o jeito que poderiam tomar a cidade. São erros que a gente pode repetir. 200 anos depois, foi a vez do Império Sírio atacar essa cidade e fazer a tomada dela da mesma maneira que os persas, escalando e conseguindo tomar a cidade. Isso já fica o primeiro aviso para nós. Olha, às vezes a gente comete alguns erros muito graves na vida, mas podemos repeti-los. Nós precisamos ser cautelosos. Não é possível que essa cidade fosse derrotada da mesma forma, pois ela foi. Na vida nós também às vezes erramos, depois erramos do mesmo jeito, e porque nós flertamos com o erro, erramos novamente. Quando Jesus fala para ele, desperta, fala para a igreja de Sardes, esse povo de Sardes sabia o que significava isso. Vigia, é o que Jesus está dizendo. E finalmente ela foi conquistada depois, 200 anos antes de Cristo, pelo Império Romano. E no período do Império Romano teve um terremoto muito grande na cidade de Sardes, que arrasou Sardes e muitas outras cidades. Acontece que Sardes, ela foi abonada pelo imperador para ficar 5 anos sem pagar impostos. E ela conseguiu se reconstruir, se reerguer do nada, e ela ficou assim muito famosa por isso. Então, a fama dessa cidade, ela era muito grande. A repercussão da fama de Sardes era grande, mas ela estava vivendo da glória passada. Ela fora fundada nos anos 50 da era cristã. O apóstolo Paulo estava vivo, a maioria dos apóstolos, os primeiros cristãos, e ela foi fundada por crentes fervorosos, homens e mulheres sinceros diante de Deus. Essa igreja foi uma igreja, no início, muito conhecida por seu vigor espiritual. Mas agora, Deus está falando, vocês precisam mais do que fama. Só fama não dá. Vocês precisam mais do que isso. E aí vejamos então o que a gente aprende para a nossa vida. Eu quero tirar alguns princípios aqui. Primeiro, Deus não se interessa somente por nossa aparência, gente. Não estou dizendo da aparência física. Estou dizendo do que a nossa vida parece ser. Deus quer verdade na minha vida e na tua vida. Deus se agrada quando nós naturalmente, verdadeiramente, de modo único, a gente vive e fazemos aquilo que agrada a Deus. O resumo da lei de Deus é: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a tua mente. Ame a Deus com força, como dizem as crianças. É isso que agrada a Deus. O que agrada a Deus não é nem a aparência física apenas e nem o que parece ser, é o que é de verdade. Por isso que ele diz à igreja de Sardes: eu sei de tudo, eu te conheço. A igreja era uma congregação que desfrutava, como eu já disse, da fama de ser viva, mas Jesus fala: você tem fama de viva, mas está morta.
O meu casamento tem que ser vivo. O seu casamento tem que ser vivo. A tua vida, os seus relacionamentos, a maneira que você se conduz, a maneira que você vive. Como é que pulsa a tua vida verdadeiramente? Deus exige de nós uma vida integral na presença dele. Nossas vidas não podem ser descuidadas ou relaxadas. Como está a nossa verdadeira presença, a nossa verdadeira vida na presença de Deus? Segundo princípio, o mundo não deve influenciar negativamente a igreja. Olha, eu não tenho nada contra o, o modo de uma igreja adorar, se ela está, eu já disse isso aqui num hotel, se ela tem a parede preta, eu não me importo com isso. Agora, o que é verdadeiro nessa igreja, eu me importo. Tem igrejas, gente, que estão achando que se a gente colocar assim muita iluminação, jogo de luzes, jogo de palavras, o data show ou um telão de LED fazendo um espetáculo, isso vai envolver mais jovens. Talvez você consiga fazer isso no início. Mas qual é o fruto que isso vai dar a médio e longo prazo? O mundo, o que está aí fora, nós estamos na época do carnaval. E o povo que não teme a Deus, o povo que não tem essa consciência, está por aí hoje, amanhã e outros dias. Alguns vão acelerar o carro pela última vez e, embriagados ou entorpecidos, não terão mais vida. Outros, pela primeira vez, vão experimentar uma droga, pensando é só no carnaval, e nunca mais vão sair desse vício. Outros estão afundando de uma vez o casamento no período de carnaval. Por que que no período de carnaval nós temos o nome carnaval? É porque é a festa da natureza humana, da carne humana, dos desejos humanos, agora com as porteiras abertas. Eu já vivi isso. Eu sei do que eu estou falando. A gente precisa tomar muito cuidado para não trazer coisas que estão no mundo para dentro da igreja ou para dentro de nós. Pastor, mas que é isso? O senhor é muito quadrado, pastor. O pessoal gosta. É só para poder se divertir. Pois é. Depois vocês olhem as estatísticas deste período. Eu somente lamento, mas eu peço à nossa igreja o seguinte: presta atenção com o que está entrando na tua vida. Eu usei o carnaval, quem dera fosse só o carnaval. Porque daí, 4 dias, acabou. Ah, mas muitas outras coisas têm entrado na igreja e na vida de quem faz parte da igreja. É o que estava acontecendo lá em Sardes. Jesus fala: você tem fama de quem é vivo, mas você está morto. Terceiro princípio: a vida cristã deve ser uma vida de vigilância, de atenção, de estarmos acordados, prestando atenção, para que o inimigo não invada a nossa vida, o nosso casamento, os nossos relacionamentos, a nossa maneira de pensar. Desperte, diz Jesus no versículo 2. Quando Jesus disse isso aos cristãos de Sardes, por causa da história que eles tinham, eles entenderam o recado. A história da nossa cidade é uma história, digo de Sardes, né? Que eles sabiam que foram invadidos por falta de atenção, de vigilância. Ela tinha fama de invencível, mas foi vencida mais de uma vez. Precisamos de uma vida de vigilância. Desperta, gente. Não brinca. Ó, vocês sabem que toda família, eu creio que dificilmente algum escapa disso que eu vou dizer, tem problemas com o alcoolismo. Isso significa, eu estou dizendo pela minha família, que se eu beber na frente do meu filho, talvez ele tenha propensão para o alcoolismo. E se ele começar a beber e tiver um problema sério nisso, eu que abri a porta para ele. E assim em outras áreas das nossas vidas, a gente precisa tomar cuidado, ser vigilante. Vigia, pai, mãe,
se você quer saúde, se você quer alegria, se você quer a tua família bem, vigia, não brinca. Quarto princípio, cada membro da igreja é responsável de fortalecer sua igreja. Como? Em tudo, gente. Em tudo, com a tua presença, com o teu serviço, ou cantando, ou filmando, ou editando esses vídeos, ajudando, auxiliando financeiramente. É você presente. Cada membro é responsável de fortalecer sua igreja. Quando a igreja de Sardes passou por esse momento, diria eu, trágico, Jesus falou assim: olha, não foram todos. Não foram todos que abriram o coração e a vida para coisas ruins entrarem. Mas vocês que estão em pé, fortaleçam o pouco que resta. Não é um pastor que salva a igreja, não, gente, de situações difíceis, são os membros. Somos nós juntos que podemos assistir os casais, as famílias, as crianças, jovens e assim por diante. Nós, cada um de nós, temos a responsabilidade de atuar, de se interessar, de intervir quando necessário. Jesus, ele fala assim: olha, fortaleça. E aí eu penso, aquela metade da igreja de Sardes, talvez, deve ter perguntado: como que vamos fortalecer? Esses outros não nos ouvem, esses outros fazem o que querem. Jesus diz assim: lembrem-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza. Jesus quer qualidade para a igreja e a igreja precisa viver o evangelho da graça de maneira simples. O que é isso? Você foi salvo, nós lemos hoje em Isaías 53, Jesus foi lá para a cruz por nós, nos salvou. Agarre-se a esse amor e viva uma vida simples. Procure fazer as coisas de uma maneira ordeira, procure alimentar bem o teu casamento, procure colocar pessoas que valem a pena sentadas à tua mesa, na tua casa. Cuidado com o tipo de vida que você está tomando. Jesus diz: lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Eu, de vez em quando, ouço algumas pessoas dizerem: ah, mas eu já ouvi essa mensagem, ah, essa pregação eu já ouvi. Como se ela não precisasse mais daquele. Jesus fala: olha, lembra do que você ouviu lá atrás. O negócio na vida cristã, gente, não é ser um doutor na Bíblia, é ser um doutor na prática. E aí é vida simples com Deus, agarrado no evangelho da graça. Nenhum israelita podia oferecer, quando era a época do templo lá em Jerusalém, um animal defeituoso para poder fazer uma oferta a Deus. Tinha que ser um animal que o sacerdote olharia e verificaria que ele não era manco, que ele não faltava um pedaço, que aquilo ali estava no padrão das ofertas. A minha vida e a tua não pode ser de qualquer jeito. Isso não significa que nós não somos pecadores. Pelo contrário, significa que somos pecadores que buscam todos os dias caminhar de uma maneira possível para agradar a Deus. O verbo lembrar parece apontar não para o passado imediato ali próximo, mas para o tempo dos crentes vigorosos lá de Sardes. Aqueles que começaram a igreja perseguidos, com muitas dificuldades e lutas, o evangelho foi levado a Sardes desse jeito. 40 anos já tinha transcorrido daquela igreja, 45 anos existir. A vida cristã tinha enfraquecido. Se a gente não tomar cuidado, é muito fácil, gente. A partir de um dado momento ou de um dado acontecimento, a nossa vida cristã começar a enfraquecer. E aí, ó, as coisas vão se embolando e a hora que a gente vê, a gente nem se reconhece mais. Eu sei que eu estou falando aqui, que tem gente às vezes que vai nos assistir pela internet e está vivendo exatamente isso. Minha família pastor, servia a Deus, os meus filhos, mas hoje eu mal estou conseguindo ir à igreja.
minha esposa não vai mais, ou meu marido não vai mais, ou os meus filhos se formaram, nós tivemos maior sacrifício para estudá-los, eles hoje são formados, um é juiz, o outro é médico, mas eles estão longe de Cristo. A história da igreja é importante, gente. Uma igreja que tem uma história bonita, e tal, mas ela está sendo escrita todo dia por mim e por você ainda. A Igreja Presbiteriana da Graça vai completar 2 anos, ela é novinha, mas ela precisa todo dia que a minha vida, a tua vida, escreva essa história. Jesus usa pessoas e vidas como a minha e como a sua para escrever a história da igreja. Os ensinos de Jesus Cristo precisam ser conhecidos da igreja, precisam, mas mais do que isso, precisam ser obedecidos. Precisam ser obedecidos. O marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. A esposa, ela deve ser uma só com o seu marido. Nós precisamos agradar a Deus obedecendo. Muitos, segundo um teólogo, Kistemaker, acho que ele é holandês, ele diz assim: muita gente lê a Bíblia hoje em dia. Compra a Bíblia, tem a Bíblia no celular e tudo mais, só que só alguns obedecem os ensinamentos bíblicos. Essa noite eu quero que você e eu nós saiamos daqui assim, despertados, atentos com que tipo de vida nós estamos vivendo. Finalmente, Deus conhece os fiéis. Quinto princípio. Deus conhece a sua vida, a minha vida, certinha na intimidade. Caminhar com Deus é notável, gente. Só de saber que Deus presta atenção na minha vida, ali na Vila Carlota, em Campo Grande, na tua vida, onde quer que você more, nos teus afazeres, nos teus pensamentos, na tua. Deus sabe como é que foi lá o almoço da tua casa hoje. Se foi em família, se foi sozinho, se teve uma discussão, se não teve. Graças a Deus aqui ninguém discute em casa, não é verdade? Não tem esse problema. Mas caminhar com Deus é notável. Ele diz assim: eu te conheço. Eu sei quem você é. Eu sei o que de fato é a tua vida. E termina o texto dizendo assim: vocês que são fiéis são dignos. Os que não se dobraram às modas, aos olhos, aos desejos desenfreados. Gente, o ser humano, se a gente abrir a porteira dos desejos, é igual aqueles rodeios. Abriu a porteira, viajou e acabou, viu? Como diziam antigamente, a vaca vai por brejo. E Jesus diz àqueles que se mantiveram fiéis: vocês são dignos e jamais terão o nome de vocês apagados do livro da vida. Aqueles que foram salvos estão salvos. Mas cuidado, que tipo de vida que você tem levado e eu tenho levado? Todo cristão será sempre desafiado pelo mundo aí fora, pelas modas, pelos desejos dos olhos, pelo próprio Satanás. É uma luta a vida cristã, mas ela pode ser vencida. Metade daquela igreja se dobrou, metade se manteve fiel. Sabem a Kodak, que eu falei no princípio? Ela está se reerguendo. Ela foi restaurada, passou pela falência, foi restaurada e está se levantando. Agora, nos moldes do que está acontecendo, fazendo uma boa leitura da área tecnológica lá no que diz respeito ao que eles fazem, e a Kodak está se levantando. Eu estou dizendo isso pelo seguinte: mesmo que eu ou você hoje estejamos na pior situação que a gente possa imaginar dentro da vida cristã, é possível que haja restauração. O nosso Deus é o Deus da restauração. É o Deus que jamais olha e fala assim: não tem jeito. Então, o meu convite ao encerrar essa mensagem é: se há alguma coisa na tua vida que precisa ser mudada, restaurada, hoje é o dia de você ter tomado uma decisão. Vou me colocar diante de Deus porque eu quero isso mudar da minha vida. Feche os teus olhos, vamos orar, vamos buscar o poder de Deus para que a nossa vida
ela agrade a Deus para que a nossa vida não seja descuidada na fé. Tem muita coisa para a gente fazer, mas nós precisamos estar bem com Deus. Vamos orar. Pai amado, quando a gente olha para a vida de pessoas que viveram antes de nós, à luz da mesma fé, à luz do mesmo Deus, e percebemos que eles conseguiram caminhar bem e depois desviaram-se, tropeçaram, muitos foram feridos, muitos se perderam. Nós compreendemos que o Senhor quer que a gente entenda que somos pessoas frágeis, que estamos em um mundo cheio de coisas que às vezes absorvem nossas vidas, nossa atenção. Embora muita coisa seja lícita, muita coisa não nos convém. Abençoa cada um que está aqui nessa noite. Abençoa quem está ouvindo essa mensagem. Tu és o Deus que restaura. Só o Senhor pode fazer e refazer algo nas nossas vidas que ninguém acredita. E nós estamos agora nos colocando diante do Senhor. Restaura relacionamentos, Senhor, em nome de Jesus. Restaura vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Se alguém está sem direção, restaura, meu Deus, o direcionamento para os passos dessa pessoa. Se alguém está precisando que a sua esperança seja restaurada, restaura, meu Deus, em nome de Jesus. Se alguém está precisando que a própria fé seja restaurada, fortalecida, que seja nessa noite. Todos aqueles que tomaram uma decisão diante do Senhor e querem ver mudanças, que a tua bênção caia sobre esta vida agora. Nós oramos, nós buscamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém.